Pessoal, finalmente temos a primeira grande atualização sobre o Neymar. Ele ainda tá machucado ou não? Ele vai jogar contra o Haiti ou só contra a Escócia ou só no mata-mata? É disso que a gente vai falar aqui hoje. Eu quero te atualizar com tudo que saiu para você saber uma informação mais apurada. E aí o que rola é o seguinte, começou tudo lá atrás, tá? Lembra aquele jogo do Santos e Curitiba que o Santos tomou um amasso e que o Neymar sente a panturrilha? Então, a lesão vem de lá. E na época, o Santos meio que notificou a CBF como: não, pô, tá de boa, o Neymar tem quase nada não, se quiser ele até joga. E aí ele foi convocado, o Ancelotti confiou no Santos, né, a CBF confiou, e pensou que, mano, o Neymar daqui a pouco tá aí de volta, e lá se foi um mês. Hoje, essa semana, completaria um mês. Na verdade, eu não sei se é hoje ou amanhã exatamente, mas agora, essa semana, completaria um mês que o Neymar tá fora. Só que agora ele voltou. E voltou já pronto pra jogar? Calma, o que acontece? São 3 passos pro Neymar poder voltar. O primeiro deles, a gente precisava ver o Neymar treinando de chuteiras, o que até então não tinha acontecido até ontem. Ontem a gente teve pela primeira vez imagens, finalmente, do Neymar em campo, treinando de chuteira. Então, primeiro ele chega ali de tênis e tal, normal, ele corre pra lá e pra cá, e depois, finalmente, calça chuteiras e começa a fazer a sua preparação física já em campo, calçando chuteiras. Só que aí tem um detalhe que, assim, se você reparar bem a imagem, o Neymar tá meio que sozinho. O time do Brasil não tá ali, ele tá treinando separado num campo anexo, mas pelo menos o primeiro dos 3 passos já estava acontecendo, o Neymar estava finalmente de chuteiras de volta. Antes disso, antes dele conseguir voltar, ele tava esse tempo todo só fazendo fisioterapia. Então é ali a academia, fazendo, sei lá, agachamento, que é o que foi divulgado em foto e tal, Neymar fazendo bicicleta, esse tipo de coisa mais leve. Só que agora a gente tem ele de chuteira. E aí hoje a gente amanheceu com uma imagem ali, com alguns vídeos, que parecia que o Neymar tinha sido reintegrado ao time, parecia que finalmente tinha acontecido. Olha só, hoje a gente teve essa imagem aqui do Neymar chegando para treinar junto com o Marquinhos. O homem chegou. O homem chegou. Marquinhos ali e tal. Bom dia. Todo mundo ali meio que pra ver ele, olá, bom dia e tal. Calma. Estavam com saudades? Muito. Ele brinca e tal, pergunta se estavam com saudade, o pessoal responde que sim, mas o grande ponto aqui é justamente ele tá chegando junto com o Marquinhos, e já que ontem a gente teve pela primeira vez vídeo dele com chuteira, então hoje talvez seria o dia de voltar ao elenco. Será que agora vai? Será que o Neymar voltou? E na real o que acontece é o seguinte, além desse vídeo a gente teve outro também dele passando pelo corredor polonês, que é aquele momento ali que quando alguém tá chegando ou voltando de um time, seleção, o pessoal meio que recebe a pessoa de volta, e o Neymar foi recebido dessa forma, tomando tapa, chute ali do pessoal, o que parecia que, tá confirmado, o Neymar voltou a treinar com todo mundo, então o passo 2 foi dado. Primeiro chuteira, depois treinar com todo mundo. É isso? Infelizmente não é não, porque na verdade a notícia mais certa é a seguinte, agora, Neymar ainda treina separado do grupo da seleção brasileira. Ele ainda não tá junto, ele começou junto ali, mas depois foi pro canto dele fazer a preparação dele, porque é o seguinte, o craque participou do aquecimento e da roda de bobinho com os companheiros, mas depois partiu para um trabalho separado, acompanhado do preparador físico Cristiano Nunes. O camisa 10 está fora do jogo contra o Haiti, mas deve viajar para acompanhar a delegação como fez na partida contra Marrocos. Aqui, essa informação de que ele está fora, como você vê aqui, vem da TNT, da Monique Danello, e não é só a TNT que fala isso não, tá? A gente tem outros veículos falando que o Neymar realmente não deve ter minuto nenhum contra o Haiti, e eu tomo aqui o cuidado porque, assim, você nunca sabe. Vai saber que eles cisma lá, que eles querem antecipar e tal. Existe ainda uma possibilidade, porque não existe nada oficial, não existe a CBF falando, não, Neymar não joga. Mas assim, tudo indica que não jogará contra o Haiti. A não ser que alguma reviravolta muito grande aconteça, ele não terá minuto nenhum, ele só vai acompanhar a seleção brasileira. Beleza, então contra o Haiti não volta. Mas então quando é que ele volta? É só no mata-mata? Então, a gente continua lendo aqui o seguinte, Neymar segue no processo de transição para, possivelmente, começar a treinar com o grupo a partir de domingo e ter alguns minutos contra a Escócia no terceiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. A primeira coisa que é o seguinte, então ele voltaria a treinar junto com todo mundo? Não é amanhã, não é depois, é só no domingo. Para você que não sabe exatamente como é que funciona, a parada é a seguinte, a seleção brasileira normalmente, quando joga, o dia seguinte é meio que de folga para os jogadores. Então, independente se ganhar, se perder, se empatar, igual foi contra Marrocos, o dia seguinte ao dia do jogo, normalmente eles almoçam ali com a família, eles sabem, vêm os familiares, eles passam um dia tranquilo de folga, e aí no segundo dia pós-jogo, aí voltam a treinar. Então, assim,
assim, como o Brasil joga na sexta-feira, o sábado seria livre e o primeiro dia pós o segundo jogo seria o dia do retorno do Neymar. Isso é o que a CBF aparentemente está projetando aqui, é o que os jornalistas conseguiram apurar. Então, cara, enquanto a gente tem o Messi estreando muito bem e a gente tem o Cristiano Ronaldo estreando muito mal, o Neymar, teoricamente, estrearia contra a Escócia num cenário muito diferente de Messi e Cristiano Ronaldo, né? Porque o Messi chegou voando e começou a Copa voando, o Cristiano chegou bem da Arábia, na medida do possível, na medida que a Arábia permite, porque a Arábia você tá ligado, e o Neymar vai chegar para talvez jogar só o terceiro jogo e provavelmente ali, se de fato acontecer, e eu torço para que sim, porque quanto antes ele voltar é melhor, vamos ser bem sinceros aqui, mas talvez jogar poucos minutos. Ninguém espera que o Neymar vá ser titular e eu arriscaria dizer aqui também que não dá nem para pensar, nem para querer que, sei lá, na troca do primeiro para o segundo tempo, já nos 45 minutos, o Neymar seja colocado. Muito provavelmente, olhando aqui o tempo que ele ficou de fora, o Neymar não teria condição de jogar 45 minutos, não. Então a gente aqui, sei lá, na melhor das hipóteses, imaginaria um Neymar de 20, de 30 minutos no máximo, isso se ele conseguir voltar contra a Escócia. Mas assim, cara, por que isso tá acontecendo? E aqui eu acho legal você entender uma parada. Muita gente pode pensar que a CBF tá demorando assim para voltar com o Neymar porque a coisa tá feia. Claro, não é uma lesão simples, senão ele já tinha voltado, mas eu acho que a CBF, o Ancelotti, todo mundo, acha que a fase de grupos tá de boa. Aí você pode pensar, pô, mas como é que tá de boa se a gente passou aperto contra Marrocos? É que essa Copa, talvez você não tá lembrando, mas passam 3, não passam 2. E aí, a grande verdade é que a gente só não classifica nessa Copa do Mundo, na fase de grupos, se a gente conseguir ter uma campanha pior do que o Haiti, o que é praticamente impossível. Então, assim, inevitavelmente, resta saber em qual posição, mas o Brasil vai classificar. E aí, já que o Brasil vai classificar, talvez a coisa comece a pegar fogo mesmo, comece a ser mais necessário do que nunca, no mata-mata, ali nos 16 avos. E aí eu tenho a impressão, aqui não é informação, mas eu tenho essa impressão, de acordo com tudo que tá saindo, que a CBF tá meio que segurando o Neymar para não correr o risco de queimar largada, já que não tem necessidade, e deixar ele o mais apto possível para a hora mais importante, para o momento mais crucial. Então eu sinto que eles estão meio que segurando o Neymar para aumentar as chances dele conseguir fazer alguma coisa, e é meio que isso aí. Infelizmente é aumentar a chance dele conseguir fazer algo, porque a fase infelizmente não é das melhores não. Falando em fase que não é das melhores, eu não sei se você viu, aproveitando aqui que a gente está falando de seleção brasileira, mas hoje no treino lá, sai informação que o Ancelotti meio que mexeu na seleção, na escalação que vai começar o próximo jogo. Aí a gente não sabe ainda se de fato vai ser essa escalação, mas eu vou te mostrar aqui e não é lá muito boa não. Olha só, que a gente tem o seguinte, olha só, tá aqui o post da TNT e a legenda diz o seguinte: será que temos mudanças no Brasil? Durante o treino de hoje, dia 17, Ancelotti aproveitou que as atenções estavam voltadas para a volta de Neymar aos gramados e fez alguns testes para a próxima partida. Só que aí você vai ver o teste, eu vou tirar o zoom e é isso aqui que foi usado como time titular hoje. Vamos por parte aqui. A gente tem o Alisson mantido, até aí tudo bem, Marquinhos e Danilo titular. E a essa altura do campeonato, eu acho que a gente nem consegue achar loucura o Danilo tá titular aqui, porque o Ibanez não funcionou. Então, Danilo aqui no time titular. E eu nem vou me espantar se isso aqui for de fato verdade o time que começa o próximo jogo, não. Só que do outro lado, a gente tem Douglas Santos, esse que foi bem, esse aqui é incontestável titular no próximo jogo, mas Léo Pereira... Já desistimos do Gabriel Magalhães? Calma lá. Bruno Guimarães e Fabinho sem Casemiro. E aí no ataque, Igor Thiago, Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli e Luiz Henrique. E no total, o time é esse aqui. Gente, o que eu acho disso aqui, tá? Primeiramente que é um time esquisitíssimo de feio, é um time horroroso, meu Deus do céu. Só que eu acho que não é hora de desesperar ainda não, tá? O Brasil, eu duvido muito que vá a campo com esse time aqui. E se for a campo, realmente com esses 11 titulares, é só porque é contra o Haiti. Até porque eu duvido que num momento mais pegado mesmo, num jogo mais sério, o Ancelotti já abriria a mão, por exemplo, do Casemiro, que é um dos homens mais de confiança dele. Outra coisa, o Léo Pereira aqui no lugar do Gabriel Magalhães é uma loucura. Então, assim, isso aqui tem grande chance de ser um time que ele só tá tentando rodar o elenco para ver o que ele pode usar se em algum momento precisar. Eu acho que a gente não precisa se desesperar com isso, porque provavelmente não vai ser esse o time que vai a campo, e se for, é só porque é contra o Haiti. Até porque a gente tem aqui também, tipo, o Gabriel Martinelli, que dificilmente vai ser titular, o Igor Thiago sendo mantido de novo, e não, sei lá, o Matheus Cunha, ou principalmente o Endrick, é uma loucura. O Igor Thiago ele vem de 2 jogos ruins, o primeiro da Copa e o último amistoso, então não faria sentido começar com ele. Só faz se isso aqui for meio que um treino à parte para ver o que dá para tirar. Aqui no meio de campo, como eu falei, o Fabinho aqui, eu até gosto da ideia, mas eu duvido
que ele vá fazer esse tipo de coisa aqui. Então, essa aqui é uma escalação, uma seleção brasileira que você olha e dá repulsa, né? A verdade é essa. É muito ruim. E este foi o time que hoje treinou, mas eu duvido que vai ser o time que de fato vai jogar. E se for, é só porque é contra Haiti. E tem outra coisa também, tá? A gente vê aqui mais uma vez o Igor Thiago, por exemplo, e aí todo mundo fica tipo, tá, beleza. Mas o Endrick não vai ser testado nunca, não? Primeiramente, se você por acaso não sabe, eu gostaria de te falar que, assim, na hierarquia da seleção brasileira, quem é que tá primeiro e por último na fila? Você deve saber que o Endrick é o último da fila e que o Matheus Cunha é o que tá em segundo. Então, teoricamente, se alguém for ganhar a vaga, é o Matheus Cunha. Só que aí foi perguntado ao Danilo, lateral, que hoje foi quem deu coletiva em nome da seleção, o que ele pensa do Endrick e o Endrick, o que vai acontecer. E é o Fred Caldeira que pergunta e eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Olha só, o Fred tá aqui. Mais pro meio, Fred Caldeira, Cazé TV, bom falar com você como sempre. Na Copa do Mundo a gente sabe que um segundo ele pode virar uma eternidade, que um momento ele pode parecer muito mais definitivo do que ele é. E que 4 minutos podem te eliminar. dentro dessa corrente de pensamento, eu queria te perguntar sobre o Endrick, porque há uma impressão parcial externa de que o Endrick talvez não faça parte do grupo, que o Endrick, ele, por não ter entrado e ter aquecido o segundo tempo inteiro, ele está no fim da fila. Enfim, é uma impressão de quem não está vendo de perto. Eu queria te ouvir como um dos líderes desse vestiário, como que é o Endrick como parte desse grupo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Obrigado. Obviamente que seria muito melhor o próprio Ancelotti respondendo isso aqui, mas hoje quem deu as caras para responder é o Danilo. E se você nunca viu uma entrevista do Danilo, você vai ver um momento meio raro aqui, que é um jogador de futebol que fala bem. Você tá ligado como é que é normalmente jogador de futebol? O padrão é meio Bruno Henrique das ideias, mas o Danilo é um cara que fala bem, que desenvolve bastante o que ele tem ali para falar com uma certa maestria, tá ligado? Então vamos ouvir aqui ele que é jogador, o que ele pensa sobre o Endrick. Ô, Fred, prazer também falar com você mais uma vez. Moral, acho que esse Fred. é um tema, que é um outro tema também que a gente fantasia muito nesse caso, né? Até, obviamente, teve Será? a entrevista do Casimiro, onde ele falou de alguma forma que provavelmente possa ter dado margem para interpretação, é justo, então... A entrevista lá do Endrick não faz parte da espinha dorsal, que eu acho que muita gente entendeu errado, mas enfim, é isso que ele tá fazendo referência aqui. Cabe a nós também, quando a gente senta nessa cadeira ou quando a gente vai usar a nossa voz, se comunicar da melhor maneira e da maneira mais clara possível. Agora, Falou que o Casemiro não sabe se comunicar, hein? o Endrick é um jogador muito importante, é uma joia rara que a gente tem no futebol brasileiro, entendeu? É um jogador que tem uma potência de perna muito grande, um poder de decisão muito grande. É um jogador que tem estrela, meu amigo, que acontece as coisas, você não sabe por que ele faz gol. Então, assim, é um cara que pra gente, a gente quer ter... Cara, antes de mais nada, antes dele concluir, eu acho muito interessante ver um jogador, quem tá lá dentro, falando isso aqui. Porque falar que o cara é bom, falar que, sei lá, tem potência de perna, igual ele falou, todo mundo pode falar. Falar de estrela já é uma parada mais específica, tá ligado? Você vê que até os jogadores notam isso nele, é curioso. Ele perto, hoje no treino, quando vocês já não estavam, ele teve lances e fez gols que você fala, cara, esse moleque... Ontem Olha ele deu isso. um chute quase na net, quase tirou o moleque do treino. Nanete é o goleiro que não faz parte da seleção e tal, mas tá treinando lá com a seleção, pra quem não sabe. E aí ele acertou um chute no goleiro e o goleiro quase que morre. Assim, é um tipo de jogador que a gente quer ter e que a gente espera que possa ter o maior protagonismo possível dentro da seleção brasileira, entendeu? Eu sempre falei algumas vezes que tudo que acontece, muitas vezes, não é pra mim, ou pro Casemiro, ou pro Neymar, ou quem é que seja, não. Obviamente nós temos a nossa parcela, mas, meu amigo, é a última chance que nós temos. A seleção brasileira continua com toda essa galera, entendeu? E o que a gente puder e que a gente tiver ao nosso alcance para poder fazer com que eles se sintam realmente importantes, que eles sintam que esse espaço é deles, a gente vai fazer, meu. Entendeu? A gente vai fazer, porque o Endrick vai ser importante pra gente na Copa do Mundo. E no outro dia ele não entrou porque o Mister decidiu, porque possa, talvez o Bruno... Mas eu aposto que contra o Haiti entra. Não deve ser titular, se for melhor ainda, mas não deve ser. Mas no segundo tempo, até porque, né, ele não entrou no último jogo, é quase que impossível que contra o Haiti ele não ganhe minutos. Então ele vai jogar. É torcer pra dar bom, é torcer pra ele conseguir fazer alguma coisa. Se bem que no passado ele já conseguiu e nem por isso virou titular por causa do que ele fez. Sentiu um pouquinho no final e teve que colocar o Danilo Santos, eu não sei, entendeu? Mas é um jogador que vai ser importante pra gente. E isso eu falo muito com ele, eu falo, mantenha a cabeça fresca. Que a hora que você entrar, que seja 5, 6, 10, 20 minutos, meu amigo, tu vai botar a bola pra dentro. E aí é o seu nome e nós estamos lá te apoiando, te ajudando. Enfim, cara,
Aqui a gente tem, então, até jogadores da seleção brasileira meio que falando sobre a Estrela, do quanto que ele é importante, do quanto que ele pode ser crucial agora nessa Copa do Mundo, e a gente torce para que de fato seja mesmo, para que de fato vire, apesar de que, segundo o Ancelotti, o Endrick segue sendo alguém mais de escanteio e tal. Vamos ver como é que se desenrola a Copa do Mundo, vamos ver se o Neymar realmente estreia contra a Escócia. Como eu falei, ainda existe uma pequena chance dele jogar contra o Haiti, mas sendo bem sincero, seria muito surpreendente. Tudo que sai é que ele provavelmente não entra em campo nem um minuto sequer, mas provavelmente contra a Escócia, aí sim vai acontecer. Antes tarde do que nunca, né? Vambora!